o torcedor está preocupado. Não. Pode ter sido o último jogo do Yuri Alberto? Imagina. O Yuri Alberto é jogador do Corinthians, fique tranquilo. Não tem nada, nunca chegou nada do Yuri Alberto. Nunca chegou nada. E o que depender de mim, ele vai ficar. Claro que ele tem as vontades dele, mas ele ainda tem muita coisa para cumprir aqui. E o torcedor do Corinthians fica tranquilo. O que precisar, o que puder fazer, eu vou fazer para ele ficar. Mesmo porque a multa dele é alta. O presidente, seu processo de... Essa semana o Corinthians anunciou a quitação do transfer ban em relação ao Balbuena. Ontem o Vinícius Cascone, que é o diretor jurídico, disse que foi pago à vista. Como que foi esse pagamento? Tinha fluxo de caixa? Isso vai comprometer o caixa do Corinthians? Porque a gente sabe que tá difícil, não é um caixa que tá cheio de dinheiro, você mesmo já disse isso. Compromete como foi o pagamento? Se você pudesse transparecer isso pra gente, por favor. Cara, a gente sofreu muito no começo do ano, porque a gente não tinha fluxo de caixa, não tinha R$1 no caixa, não tinha credibilidade, não tinha um elenco, nós chegamos a ficar com 15 garotos da base no elenco. E é isso que nós fizemos, cara, apanhamos um pouquinho. Por que apanhamos? Porque a gente foi reestruturar financeiramente, com toda a humildade, a gente buscou grandes patrocínios para o Corinthians, direitos de TV, a maior parceria do direito de TV já visto na América Latina. Eu tirei uma camisa de 17 milhões Master, coloquei 100 e poucos milhões o ano. Eu tirei as placas de 200 milhões, coloquei 330 milhões. A partir do ano que vem a gente começa a ter uma receita muito melhor. E agora esse planejamento para pagar todos. E você falou uma coisa justíssima, que é o que a gente faz desde o dia que a gente assumiu aqui: pagar dívidas. E eu sou presidente, é a minha obrigação pagar as dívidas que tem lá. Não importa, o que passou, a gente está aqui para consertar, e é o que nós estamos fazendo agora com o planejamento. E o que a gente está vendo hoje, nossos credores, atletas que passaram por aqui, funcionários que trabalharam, hoje eles sabem o dia que eles vão receber, como eles vão receber, quanto eles vão receber, e é isso que a gente está focado no Corinthians agora, cara, e planejamento para o Corinthians sair dessa situação. Mas, presidente, o relatório do Vitória aponta uma dívida de... O dinheiro vem dos patrocinadores, vem de receitas, que eu acabei de falar, que estamos buscando, receitas maravilhosas que o Corinthians nunca teve. Nossa camisa é uma das mais valiosas do mundo. Nossa camisa hoje, ela vale o que ela representa, cara. Então, paguem o que ela representa. E nós estamos buscando grandes parceiros com isso. Eu tirei uma camisa de 70 milhões, estou colocando 150 hoje nela. E só não passou ainda porque muitas coisas que acontecem atrapalham. Mas desses grandes parceiros e do dia normal que a gente tem de receitas, rendas, enfim, tudo. Vem de tudo isso. O relatório do CORE aponta uma dívida de pouco mais de 200 milhões em 11 meses da tua gestão. Isso, na tua visão, configura uma gestão temerária? O que justifica esses gastos, presidente? Ô Pedro, tem muita coisa orquestrada, cara. Não tem nada disso, vocês vão ver. Isso aí o meu jurídico, meu financeiro, nosso fiscal, nossa auditoria, vão explicar tudo melhor, não tem nada disso, é o que eu falei. Nós pegamos um clube sem R$1 no caixa, sem um time de futebol, você tem que comprar. Só que tem outras coisas do ano passado que veio para esse ano que depois eles vão explicar. Então isso não é meu, mas enfim, a gente teve gasto, claro. O que, presidente, pode explicar? Não, isso o jurídico depois fala melhor, o financeiro fala melhor, eles vão entregar agora no relatório para ser aprovado agora dia 9, na reunião no conselho, né, que é o planejamento para o ano que vem, então eles podem explicar melhor, mas vocês vão saber já, deixa que eles mostrem, porque não adianta o que eu vou ficar falando aqui, cara. O que está lá é o seguinte, é tudo orquestrado, cara, tá incomodando alguém. Augusto, ontem, né, a gente acompanhou a votação, né, que não aconteceu, graças a uma liminar, e essa liminar ela foi conseguida em outra vara, né, primeiro tinha sido negada, depois foi aceita. Você passou o dia buscando, né, essa aprovação dessa liminar para derrubar a votação. Isso era medo de que passasse no conselho a votação que aprovasse o político? Deus me colocou no Corinthians, só Deus me tira do Corinthians. E eu quero falar de planejamento, coisa que o Corinthians nunca teve na vida. Essa política que tanto atrapalha a nossa instituição, para mim ficou para trás. O que eu quero é o Corinthians daqui para frente, que é isso que nós estamos fazendo com o Corinthians. Eu estou preocupado agora em pagar as pessoas que têm para receber da gente. Nossos credores, enfim, que eu falei, os atletas que passaram por aqui, funcionários que não receberam. Nosso foco hoje é pagar todo mundo. Nosso foco hoje agora é cumprir a nossa meta, que era equacionar nossas dívidas com receita. E isso que nós estamos fazendo, por isso que o Corinthians está mudando de patamar. E o que depender da gente vai mudar de patamar. E o que atrapalha
da gente buscar grandes receitas é exatamente isso. É uma política suja que tem que acabar. Se todos são corintianos, tem que pensar no Corinthians daqui para frente. Hoje nós temos um conselho independente, um conselho responsável, que pensa na instituição, eles sabem o que eles vão fazer. Então isso não me preocupa, é o que eu falei, Deus me colocou aqui, só Deus me tira daqui. Presidente, esse planejamento que o senhor fala, passa também por essa permanência do Ramon Dias para tirar essa pressão do técnico, falando do futebol especificamente? O Ramon Dias também, hoje ele sabe o que é o Corinthians, não só jogador, quando chega no Corinthians, ele leva um tempo para tirar o peso, para se adaptar. É assim também com a comissão técnica, com o treinador, é assim comigo, foi assim comigo também. Por mais que eu conheça o Corinthians, a gente leva um tempo para a gente aprender algumas coisas, a gente tem erros, mas a gente corrige nossos erros, que eu sempre deixei claro. Se tem coisa errada, a gente vai mudar, a gente vai consertar. E o Ramon é uma prova viva disso. Hoje ele entendeu o Corinthians, hoje ele conhece o Corinthians, hoje ele já tem um grupo fechado e forte. E o Ramon é nosso técnico para 2025. Obrigada, gente. Né? Só pra garantir. Obrigada, gente. Não, o contrato dele até 2025. Né? Fez uma... Não teve a renovação, então? Não, ninguém falou nisso, não. O contrato dele é até o final de 2025 e se Deus quiser, quem sabe, né? Obrigada. Talking about the game, what's the difference between the Brazilian and the European football? I think tactically Europe is a bit quicker, bringing in more tactical plays or tactical decisions which maybe they train more on or they use it more, so they practice more, and the coach has maybe a different vision. In Brazil, I feel like it's a battle every game. It's like different huge spaces sometimes to cover, which is not easy. You have some teams that I've seen some tactical ability. Even us, we have a certain tactic, but we can improve, and I think the Brazilian league can improve a little bit. But it's also a different football. You know, we play in 30-35 degrees. Sometimes you play, I don't know how many games, 65 games or something. If you play all the games, so we have to respect that and take into consideration. If I come from Europe and now I play here, so I can feel the game, and it's not the same. So you know, different game, different rules. But you know, I think that it is a beautiful league where you can also develop talent. The Corinthians fans has shown so much love for you. Do you think Corinthians is the club you have the most identity in your whole career? Wow, you know, it's a short period now, but it's overwhelming how much love I received. You know, it gives me great strength and great energy and inspiration to go harder on the field and to do a great job for the club and for the supporters, for my team. I must say PSV also, that's my childhood club. You know, the people around the club always love me. But this I mean, connection with the fans, probably this is the club that I feel most connected and related to the people. Memphis, what can you say about the Yuri Alberto? He has the dream to play in Europe. He asked you something like that. What can you say? Yuri right now is in a great moment. You know, I believe that his potential is great and that he can develop and eventually, you know, play in Europe. I believe that because he have all the abilities to do that. I think that the opportunity to play with me, he should enjoy. So as long as I'm here, he cannot leave. No, but honestly, I'm happy for what he's doing because from what I've heard before I arrived, he had a difficult period. So right now he's flying and he deserves that because one, he put the work in. Under pressure, and he's a great guy. Are you afraid of Yuri leaving Corinthians right now? No, I'm never afraid. I have a great relationship with him on the field, off the field as well. But in the end, it's up to the player and then the club. You know, if the player has a desire to go somewhere else,
You know, I'm not afraid of that. But I think he has a great time here, and let's see what happens. Please, about the injuries, you don't suffer any injury here in Corinthians, and has been a problem in your career in other clubs. How is the feeling about that, and the work you have doing in Corinthians? Great question. I think that now in the last 3 months, how the club respected my body, I haven't really. For the last couple years, I haven't had that sensation or the feeling that how the club is looking at my data, and based on my data, they take care of my body, and the data is pretty good, I must say. The kilometers I run, the high intensity, but I feel great. I think it has to do also with my happiness and the way I feel inside the club. I feel great, and let's hope and let's continue that it stays like this, because I enjoy playing, and unfortunately in the last couple years I have suffered some muscle injuries which could have had how do you say the word? I forgot. Prevented, like before. It shouldn't happen, like, you know, because I was 28 or 30. I was in the great shape. Why did I have the injuries? It's questions for me, for the supporters or the people in the other teams. I don't know. What do you have? How do you communicate with the guys, with the team? In Portuguese, English, Portuguese Spanish? and English. No, in Portuguese and English. If I need to, I kind of understand certain words in Portuguese, especially football related. But if I need to have an important conversation, where you go? Sorry about that. If I need to have important conversation, I tell somebody to help me to come and translate it. What do you think about to play with Carrillo? Amazing. I mean, he's doing really good. I think he's growing, and he's also has a lot of experience, brother. You okay? We keep in touch, huh? Ciao. One of my good friends since I play with him in PSV. He has a lot of experience, so it's important for the team because we have a lot of young players. That he is one of the players that shows the example to the young players, and what he's doing now, he's helping the team a lot. He has a lot of confidence with the ball, so it's great. He speaks English, so a lot of times he can translate to other players for me as well.